E de repente, um barulho de galhos quebrando veio do mato, como se algo grande estivesse se movendo lá dentro. E então, sem aviso, uma criatura saltou na frente da bicicleta. Meu nome é Paulo Roberto, e o relato que venho contar para vocês aconteceu em Santo André, no interior de São Paulo. Santo André tem lá seus causos e lendas locais, porém, eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas. Meu pai era do exército e se tinha uma coisa que ele nos ensinava, era coragem. Porém, este meu jeito de viver estava prestes a mudar. Quando eu ainda era jovem, uma noite estava voltando da casa de uma namorada. Já era próximo das 19 horas, e meu pai era rígido quanto a horários e compromissos. Eu precisava chegar antes do horário do jantar para não deixá-los esperando. Enquanto pedalava pela estrada de terra com minha velha bicicleta, em meio ao matagal, percebi um vulto estranho, embrenhado no meio da escuridão. Era alto e largo, eu não fazia ideia do que era aquilo. Meu coração acelerou e senti minhas costas gelarem de medo. Eu olhei novamente, mas não enxerguei nada. Estava muito escuro. Continuei pedalando, tentando não pensar muito naquilo que eu tinha visto. Mas o silêncio do mato era terrível, e eu não consegui tirar da minha cabeça a imagem do vulto. Tudo estava tão quieto, tão parado, parecia que até os grilos tinham parado de cantar. O único som que eu conseguia ouvir era o barulho da corrente da bicicleta e da minha respiração acelerada. De repente, um uivo longo e agudo cortou o silêncio da noite. Foi tão forte que eu quase caí da bicicleta. Não era um uivo de cachorro. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes. E o pior, pareceu vir bem de perto, da direção onde eu tinha visto o vulto. Meu coração começou a bater mais forte, como se quisesse sair do meu peito. Comecei a pedalar mais rápido, querendo chegar logo em casa. Mas, a cada pedalar, parecia que o uivo ficava mais próximo, mais alto, mais assustador. Eu podia até sentir o cheiro de algo úmido e metálico no ar, como se fosse sangue. E de repente, um barulho de galhos quebrando veio do mato, como se algo grande estivesse se movendo lá dentro. E então, sem aviso, uma criatura saltou na frente da bicicleta. Eu gritei, tentei frear, mas foi tarde demais. Bati de frente com a coisa e voei para cima do guidão, caindo no chão duro e frio da estrada. Fiquei lá, paralisado de medo, olhando para a criatura que estava na minha frente. Era uma coisa grotesca, meio homem, meio cão, meio lobo, meio fera. Os olhos brilhavam na escuridão como duas brasas. A boca espumava e dos dentes pingava um líquido vermelho escuro. A criatura rosnou. Um som baixo e terrível que fez todo o meu corpo tremer. E neste momento, eu soube que a minha vida iria mudar para sempre. A criatura então ficou em pé, em duas pernas. Seu tamanho era enorme e era um bicho muito feio. Ele ficou me observando, aqueles olhos brilhando com a luz da lua. Parecia que estava analisando minha alma, e eu estava ali no chão, como um prato pronto para ser servido. Foi então que a criatura começou a caminhar em movimento bizarro. Seus joelhos pareciam quebrados para trás. A fera começou a andar lentamente para a direita. Parecia que estava brincando comigo, me aterrorizando antes de finalizar o que havia começado. A fera rosnava baixinho, os dentes afiados brilhando à luz da lua. A criatura começou a dar a volta em mim,
como um predador pronto para abocanhar sua presa. Eu estava suando frio, o coração batendo forte que parecia que ia explodir. E foi nesse momento que eu percebi onde a gente estava. Numa encruzilhada. Em minhas andanças pela cidade, eu já tinha ouvido antigas histórias sobre encruzilhadas. Que elas tinham um poder, uma coisa que podia confundir as criaturas da noite. Algo que evocava o seu poder. Eu nunca tinha dado muita bola para essas histórias, mas naquele momento, eu rezava para que fossem verdade. O lobisomem que antes parecia tão confiante, tão feroz, de repente parou. Ele olhou em volta, confuso, como se não soubesse mais onde estava. Seus olhos brilhantes que antes pareciam me encarar como uma fome voraz, agora pareciam perdidos, quase humanos. A postura dele também mudou. Ele não estava mais pronto para o ataque, mas parecia desorientado, como um cachorro que perdeu o rastro. Ele girava em círculos, rosnando baixo, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que vi minha chance. Comecei a me arrastar para trás, bem devagarinho, para não chamar a atenção da fera. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Eu esperava a qualquer momento que a criatura se recuperasse e saltasse em cima de mim. Mas ela continuava ali, girando em círculos, perdida. Depois de um tempo, consegui me levantar. Eu estava trêmulo, o suor frio escorrendo pela minha testa, mas sabia que tinha que continuar. Comecei a andar na direção de casa, cada passo um martírio, cada som da noite me fazendo pular de susto. Olhei para trás uma última vez e a criatura havia desaparecido. Neste momento, um vento frio soprou, fazendo as folhas das árvores suspirarem. Eu senti um arrepio correr pela minha espinha, como se algo estivesse me observando. Não sabia se era fera, se era alguma outra coisa, mas sabia que tinha algo ali. Apertei o passo, mesmo com as pernas tremendo, e não olhei mais para trás. Eu corri o mais rápido que pude, as árvores passando como vultos, os sons da noite me perseguindo. Meu coração batia forte no peito, como se quisesse sair. Mas eu não podia parar. Tinha que chegar em casa, tinha que estar seguro. Quando finalmente cheguei, estava ofegante, o suor escorrendo pelo meu rosto, a camiseta colada ao corpo pelo suor frio. Meu coração estava batendo tão forte que podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Mas eu estava em casa, estava seguro. Nunca na minha vida eu tinha sentido tanto medo. Eu já tinha passado por muita coisa, mas aquela noite tinha sido diferente. Foi como se eu tivesse olhado a morte nos olhos e conseguido escapar. Mas não era só isso. Eu tinha visto algo naqueles olhos brilhantes. Algo humano, algo perdido. E isso me deixou com uma sensação estranha. Uma mistura de terror e pena que não conseguia explicar. Aquela noite mudou tudo. Eu não era mais o mesmo. A cidade não era mais a mesma. As histórias que meu avô contava, que eu sempre tinha achado que eram apenas contos de fadas, agora pareciam reais. Sabia que nunca mais iria duvidar delas. E a encruzilhada que eu sempre tinha passado sem dar bola, agora parecia um lugar sombrio, cheio de mistérios. Eu nunca mais iria passar por lá à noite. E sempre que passava por lá durante o dia, eu sentia um arrepio, como se pudesse sentir a presença da criatura, a presença do mal. É isso, meus amigos. Eu sobrevivi. Estou aqui contando para vocês. Noites cheias de pesadelos, dias cheios de receios, mas eu sigo firme.
sabendo que as histórias são reais, que o mal existe. Agradeço a todos que estão aqui comigo no canal Relatos Assustadores. Obrigado por ouvirem a minha história, por me darem força para continuar a enfrentar o desconhecido. Vocês são uma grande família para mim. E para vocês que ainda não acreditam no sobrenatural, eu deixo esse recado. A vida é mais do que vemos, mais do que tocamos. Há coisas que estão além da nossa compreensão. Coisas que nem sempre podemos explicar, mas elas estão lá, à espreita, esperando o momento certo para se mostrar. Não subestime o desconhecido, não desdenhem do que não entendem. Estejam preparados, estejam alertas, porque o sobrenatural é real e é mais próximo do que vocês imaginam. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Writing letters in the sand, lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will thrive.